crescimento nem sempre é linear. Nem sempre vai ser fácil. Às vezes vai doer. Às vezes vai ser difícil. Às vezes vai parecer que você tá parado, estagnado, que você tá indo pra trás. Mas no meio disso tudo, você cresce. E eu tenho percebido muito isso ultimamente na minha própria vida. Eu tô num gap year nesse momento. E enquanto você não tá trabalhando ou estudando, é fácil pensar que você não tá fazendo nada, que você tá ficando pra trás. E não é que eu esteja desocupado. Eu faço muitas coisas. Eu tenho meus hobbies, eu tenho minhas atividades, tenho minhas ambições, tenho coisas que eu estudo, que eu trabalho em mim e na minha vida. Mas mesmo assim, no fundo existe aquele sentimento de que eu estou meio atrasado, eu não estou evoluindo e evoluindo e evoluindo, e eu podia estar fazendo mais. E a verdade é que às vezes a gente tem que parar um pouco e pensar. E em retrospecto, você só acaba percebendo o quanto você cresce olhando para o passado, sabe? Tem crescimentos que não são perceptíveis. E quanto mais eu embarco nessa jornada de evoluir e de me melhorar, mais eu percebo que esse crescimento vai ficando menos perceptível. Porque no começo, eu comecei essa jornada com mais ou menos 12, 13 anos, onde eu era uma pessoa que realmente não se orgulhava muito de si próprio, assim. Eu me sentia mal por algumas atitudes que eu tinha. Posso aprofundar isso em outro momento, mas a verdade é que eu senti que eu precisava mudar isso. E eu comecei a ativamente refletir e ativamente buscar essa melhora e buscar ser uma pessoa melhor, me sentir melhor na minha própria pele, sabe? Me orgulhar mais de mim. E por causa disso eu acabei crescendo muito, em muitas formas. E eu me sentia mais orgulhoso de mim. Mas ao mesmo tempo, eu também, quanto mais eu tentava crescer, mais eu notava o quanto que faltava. E mais eu me sentia mal por isso. E, e é isso, e estagnado, e até certo ponto, chegou um ponto onde eu bati no muro, onde não conseguia mais avançar. Ou pelo menos eu achava que não. Onde eu até regredi um pouco em algumas coisas que eu procurava. Por exemplo, eu tinha como um grande foco, quando eu era mais jovem, em socializar mais, em fazer amizades e todas essas coisas, tudo que vem com isso, ter uma vida social ativa. E eu fui fazendo mais amizades e eu conquistei isso. E aí eu chegava num ponto onde eu começava a falar com muita gente na rua, na escola, nos corredores, gente aleatória, e meio que me forçava um pouco a me soltar para poder socializar mais, para poder conseguir esse objetivo, e assim eu me sentia bem comigo mesmo. Mas chegou num ponto onde eu não conseguia mais fazer isso, eu não tinha mais energia para isso. Porque no fundo, naturalmente, eu não sou uma pessoa com grandes baterias sociais. Eu gosto de socializar, mas não é algo assim que eu possa fazer todo dia, toda hora, toda semana e, tipo assim, 3 vezes ao dia falar com estranhos, sabe? Foi algo que coube na minha vida naquele momento, mas com o tempo já não cabia mais. Eu me sentia mal por isso. Eu sentia que, na época,
eu tinha o espírito, eu tinha a motivação, eu tinha aquilo em mim e depois não tinha mais. E o que eu vinha perceber ao longo do tempo é que o que aconteceu não foi que eu regredi, e sim que eu cresci. Não quer dizer que a minha versão anterior era pior do que a minha versão atual, mas quer dizer que eu passei a me conhecer mais e passei a correr atrás, mesmo subconscientemente, do que fazia sentido para mim, de onde eu me sentia confortável. Muitas vezes a gente sabe esses lugares, mesmo que a gente não saiba aqui, sabe? Muitas vezes aquilo faz sentido para você e você pode até se sentir mal por isso, mas algumas coisas têm que ser reconhecidas pelo que elas são, por parte de você. E mesmo que eu tenha, por exemplo, me esforçado menos socialmente ao longo desses anos, eu me sentia melhor comigo mesmo. Me sentia mais confortável, me sentia mais eu. E eu cresci. E o mesmo vale para isso, sabe? Para essa fase atualmente. Porque, ok, chegou num ponto onde esse crescimento exponencial, imparável, parou. Ou pelo menos aparentou parar. Só que eu sinto que muitas vezes a gente cresce de maneiras que a gente nem enxerga. Eu sinto que o nosso crescimento vai muito além do que a gente pode observar. E até mesmo do que das nossas próprias ações, sabe? E esse crescimento começa aqui. Por mais clichê que isso soe, a gente cresce toda hora. E suas experiências vão te levar para algum lugar. E se você age com intenção e com vontade de crescer e de melhorar, você vai melhorar. E se você busca ser mais fiel e sincero a si mesmo, você vai ser. Mesmo que isso não esteja na sua cara. E vai chegar um momento onde você vai ser testado pela vida, ou seja lá o que for. E você vai perceber, vai cair essa ficha do quanto que você evoluiu. E você vai continuar evoluindo. E eu tenho pensado muito a respeito desse assunto ultimamente. E de como crescer. Crescer é uma coisa muito abstrata, sabe? Não vai muito além do que se vê. E até muito além do que se pensa. Muitas vezes, crescer tá tudo aqui. E tipo, isso é muito louco de pensar, sabe?